Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a Ti cantamos com prazer louvor, e ao Teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus.
Estimados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. No dia 31 de outubro, cantamos com Martinho Lutero: Castelo forte é o nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar, com força e ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido, por nós batalha irá vencer, que Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Portanto, permaneçamos firmados na fé e conectados com Cristo até o fim. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje começa com o Salmo 16. Neste Salmo, Davi declara a sua confiança no verdadeiro Deus, que lhe deu o fôlego da vida. Davi declara que o seu futuro e a direção de sua vida está nas mãos do Senhor. Assim diz: Salmo 16, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos no Salmo 16, o verso número 5, que diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Oremos.
Santo Deus e Pai nosso, obrigado por nos acompanhar em cada um de nossos dias, por libertar-nos da escravidão do pecado e especialmente por proteger-nos deste mundo mau no qual vivemos. Vivemos dias em que os sinais do fim estão anunciando o dia do juízo final. A maldade cresce e o amor de muitos está esfriando. Por isso aqui estamos diante do Senhor para pedir exclusivamente: mantenha-nos firmados na fé pelo Espírito Santo e conectados com Teu Filho Jesus ao longo da nossa peregrinação terrena, para que possamos chegar à plenitude da alegria no céu. Em nome de Jesus o pedimos e agradecemos. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ler a palavra que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. O livro do profeta Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. No capítulo 12, Daniel descreve o tempo do fim. Fala da salvação e da condenação. Está escrito: a leitura do Antigo Testamento está em Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3, aonde lemos: E o anjo continuou dizendo: Neste tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas esse tempo serão salvos todos o povo de Deus que tiver os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas no céu, como um brilho que nunca se apagará. O versículo em destaque é o versículo 3. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas no céu, como um brilho que nunca se apagará. Oremos. Deus Pai, Senhor do céu e da terra, perdão pelos nossos momentos de fraqueza, momentos que faltou sabedoria e não fizemos o que é certo. Que Teu Espírito Santo nos capacite a brilhar como as estrelas do céu, refletindo a Tua luz onde houver escuridão. Capacita-nos a refletir fé, esperança e amor. Em Jesus. Amém. A leitura do Novo Testamento está em Hebreus capítulo 10. Nesse texto é enfatizado que o sacrifício de Jesus foi, de uma vez por todas, para perdão de todos os pecados. É também um alerta para permanecermos firmados na esperança que professamos e nos prepararmos para a chegada do grande dia em que Deus julgará o mundo com justiça. Assim diz. A leitura do Novo Testamento está em Hebreus 10, de 11 a 25, onde diz assim: Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo.
por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros e ainda agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui a palavra. O versículo em destaque é o 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que um dia está chegando. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, fortaleça-nos para guardarmos firmemente a esperança da fé que professamos em Teu Filho Jesus, recebendo e compartilhando em nossos cultos perdão, vida e salvação, animando-nos na esperança da salvação para nos animarmos uns aos outros ao estudo da Tua Palavra, da comunhão, do partir do pão e das orações, pois o dia está chegando. Em Jesus, amém. O Santo Evangelho, meus irmãos, está em Marcos, no capítulo 13, versos 1 a 13. Nesse capítulo, Jesus fala o que vai acontecer antes de chegar ao fim deste mundo. Fala sobre o princípio das dores. Está escrito: quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los e ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar ao fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Que Deus nos dê sabedoria
para que nós possamos entender essas palavras e também nos prepararmos, meus irmãos, firmados e conectados com Cristo até o fim. Firmados na fé e conectados com Cristo até o fim. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a sabedoria do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Estimados irmãos, estamos firmados na fé e conectados com Cristo? Estamos nos aproximando do fim de mais um ano do calendário da Igreja. 25º domingo após Pentecostes, ou penúltimo domingo do ano da Igreja. As leituras estão relacionadas ao segundo advento, a segunda vinda de Jesus. Os textos apontam para o tempo do fim, ou do momento final. Os textos falam do juízo final, das coisas do fim, da grande tribulação, da ressurreição do corpo e do destino eterno. Estamos preparados para esse dia? Estamos firmados e conectados com Cristo? Quem está firmado e conectado com Cristo não precisa temer o fim, pois Deus prometeu nos livrar de todas as dores. Está escrito em Apocalipse 21, verso 4: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos e irmãs, olhando para os textos de hoje, começando com o Salmo 16, vemos aqui o rei Davi declarando sua confiança no verdadeiro Deus que lhe deu o fôlego da vida. Ele declara que o futuro e a direção de sua vida estão nas mãos do Senhor. Reconhece que é mortal. Louva a Deus pelas bênçãos dessa vida e pela esperança da vida além da sepultura, após a ressurreição dos mortos. Davi confiava que Deus lhe daria felicidade para sempre e em um lugar eterno. Destacamos o verso 5: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Na leitura do livro do profeta Daniel, que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, no capítulo 12, Daniel descreve o tempo do fim para a vida na terra. E fala sobre a ressurreição dos bons e dos maus. Fala da salvação e da condenação. E destacamos o verso 3 que diz: Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. No Novo Testamento, no livro em Hebreus, no capítulo 10, o texto chama a atenção de como o cristão deve se comportar diante do fim dos tempos. É enfatizado que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas para perdão de todos os pecados. Ao morrer na cruz, o véu que separava o altar do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que é por meio de Jesus que vamos ao Pai. É também um alerta para permanecermos firmados na esperança que professamos, para nos amarmos mutuamente, não abandonar a comunhão da igreja e nos prepararmos para a chegada do grande dia em que Deus julgará o mundo com justiça. Desse texto destacamos o verso 25 que diz: Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Agora, meus irmãos, no Santo Evangelho,
Em Marcos, no capítulo 13, Jesus fala o que vai acontecer antes de chegar o fim do mundo. Fala sobre os princípios das dores, os sinais do final dos tempos. Que surgirão falsos profetas, falando em seu nome, haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome no mundo, muitos serão perseguidos, haverá desunião e morte entre pais, filhos e irmãos. Mas ainda não é o fim. Jesus anuncia o último sinal para a sua volta, no verso 10 do capítulo 13 de Marcos. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser pregado a todos os povos. Até se cumprir esse sinal, destacamos o verso 13: quem ficar firme até o fim será salvo. Então, você está firmado na fé e conectado com Cristo? Jesus alerta em Mateus, no capítulo 24, verso 12, ele diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Para permanecermos firmes até o fim, precisamos estar conectados com Cristo. Falando em conectados, nessa era digital, compartilhe uma animação que nos leva à reflexão. Vejamos. E o amor se esfriará de quase todos. Estamos conectados, sempre conectados, conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente nem curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira Matrix, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúne, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou. Ainda há tempo para arrependimento e salvação. A esperança está em se manter firmado na fé e conectado com Cristo até o fim para ser salvo. É promessa de Deus. É como diz o louvor 117 do Inário Louvai ao Senhor. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Então, irmãos,
Se Deus confirmasse o dia do juízo final para amanhã, o que você faria? Em um tempo de tristeza e falta de esperança, 500 anos atrás, perguntaram a Martinho Lutero se o mundo acabasse amanhã, o que ele faria? E ele respondeu: se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Essa frase, meus irmãos, simboliza a esperança de Lutero por um futuro melhor, onde houvesse paz e vida abençoada. Vocês já plantaram uma árvore? Plantar uma árvore como símbolo de esperança? Existe um ritual quando pessoas moram numa casa nova ou quando um bebê nasce. Plantam uma árvore como símbolo de esperança, de confiança no que virá e de crescimento. Quando plantamos uma árvore frutífera, a exemplo de uma macieira, esperamos dela bons frutos. Para que isso aconteça, é necessário responsabilidade e cuidados para que a árvore tenha boas condições de crescimento. Vamos plantar árvores e olhar para elas como símbolo da esperança e sinal da responsabilidade no cuidado da criação, sabendo que está chegando o dia em que a obra de Deus será restaurada eternamente. Enquanto não chega o fim, meus irmãos, enquanto não chega esse dia, eis o grande desafio: nos manter firmes na fé e conectados com Cristo até o fim. Pois é, meus irmãos, se hoje contássemos os que fizeram sua confirmação, profissão de fé e promessa de servir a Deus na igreja, quantos estariam firmes e conectados? Quantos permanecem firmados no estudo da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Quantos se afastaram devido às provações, tribulações e tentações? Nota-se uma grande dificuldade em permanecermos firmes em nossa confissão de fé. Reconhecemos que servir a Deus neste mundo não é fácil. Será suficiente buscar a Deus somente nas últimas horas? Ou na hora da despedida final? No funeral? Entendemos que os males que o mundo, o diabo e o nosso próprio corpo trazem, promovendo dificuldades para permanecermos firmes e conectados com Cristo, são muitos. Males no corpo, quando somos afetados por doenças, dores, sede, fome. Quando nossos bens materiais são roubados e destruídos. Quando nossa alma é amedrontada ou enganada por falsas crenças. Quando nossa honra é atacada por mentiras, calúnias e traições. A quem buscar força para enfrentar tais tribulações? Como permanecer firme mesmo diante da perseguição por sermos seguidores de Jesus, custando muitas vezes até a própria vida? Meus irmãos e irmãs, lemos em Marcos no capítulo 13, versos 9 a 12 e 13. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais, serão chicoteados nas sinagogas, disse Jesus. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, se amanhã fosse o grande dia em que Deus viria para julgar esse mundo com justiça, o que você faria? Iria plantar uma árvore?
O que fazer para sensibilizar o ser humano e fazer com que seu coração se converta a Deus? O que será do futuro de nossos filhos e netos? Será que precisamos nos preocupar? Será que precisamos buscar a Deus? Será que ainda há esperança? Em que nível está a nossa fé? Diante dos acontecimentos atuais, da pandemia do coronavírus, que levou à morte milhares de pessoas, perguntamos: estavam preparados para o fim desta vida? Estavam preparados para partir e encontrarem-se com Deus face a face? O dia se aproxima para todos. As dores já começaram e como está difícil permanecer firme. O apóstolo Paulo, após enfrentar muitas tribulações, há 2000 anos atrás, escreveu aos irmãos de Roma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, diz ele. Aos Filipenses, escreveu: tudo posso naquele que me fortalece, ou, com a força que Cristo me dá, possa enfrentar qualquer situação. Meus irmãos e irmãs, somente firmados na fé e conectados com Cristo é que poderemos ser mais do que vencedores. Portanto, vamos confiar como Davi confiou e disse no Salmo 16, versos 8 a 11: estou certo de que o Senhor estará sempre ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Senhor Deus, me proteges do poder da morte. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Seja conforme lemos em Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem maior amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Portanto, irmãos e irmãs, vamos permanecer firmados em nossa profissão de fé e conectados com Jesus Cristo até o fim, na esperança do início de uma nova vida sem dor nem lágrimas. Esta é a promessa para todos que permanecerem firmados e conectados, conforme lemos em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terás problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui.
Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Vamos agora, meus irmãos, com alegria e de todo o coração, dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Vamos falar com Deus em oração. Ó Senhor, Santo Deus, nosso Pai eterno, em Tua bondade estamos vivendo os últimos dias de mais um ano da Tua Igreja. Firmados em Tua graça e misericórdia, caminhamos na esperança do encontro com o Senhor no céu. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, pois nos tens abençoado em todos os sentidos. Temos recebido o pão de cada dia, o remédio para as nossas doenças, o carinho e o consolo de amigos. De modo especial, recebemos o Teu Evangelho, que nos orienta, fortalece e consola. Senhor Jesus, em Tua palavra nos ensinas sobre a Tua volta e sobre o fim do mundo.
Ajuda-nos a reconhecer os sinais da Tua vinda e a estarmos preparados para esse glorioso dia. Que cada sinal nos lembre que o fim está próximo e que eles são um chamado ao arrependimento. Não permitas que sejamos enganados por alguém que pretende ser o Cristo ou por falsos profetas. Enquanto aguardamos o fim dos tempos, firma nossa fé e nos mantenhas conectados em Ti, perseverando na Tua palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Enquanto estamos no mundo, livra-nos de tristezas, tentações e males. Nas provações, ampara-nos. Nas doenças, envia-nos a cura. E na morte, o consolo na ressurreição para a vida eterna. Guarda, Senhor, nossas irmãs e irmãos que estão doentes. A Heloísa Geisler, a Edna da Hora, o Wellington Santos, a Jucineia, ao pastor Martinho Hoffmann, a Emiliana, a Rayane, a Maria da Glória, o Ricardinho, a Mônica, o João e a Ana Klippel, o José Carlos, Heloísa. Também nós te pedimos por Luísa, Senhor, Knidel e tantos outros. Oramos por todos os enfermos e aflitos. Guarda-os na fé e na esperança. Louvamos ao Senhor também pelos aniversariantes. No dia 9, nosso irmão César Neubert Gonçalves, Luciano Amorim Soares e Silvia Gonçalves Magalhães. No dia 13, Marluce de Matos Souza. E dia 14, a Vanessa Miceli de Oliveira. Que a Tua santa palavra ilumine e guie a vida desses irmãos e irmãs, mantendo-os firmados na fé. Oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo. Mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei,
acusando-me o pecado, eu em paz confessarei o Cordeiro Imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado, isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Recebam agora, meus irmãos e irmãs, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Firmados na fé e conectados com Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Convidamos a todos para nossos cultos presenciais aqui no Templo da Igreja em Salvador. Recomendamos continuar seguindo os protocolos para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. Que o nosso Pai eterno nos mantenha firmados na fé e conectados com Jesus para sempre. Amém.